Aí você me fala, Andréia, mas quem tem direito para a gente entender? Todos os trabalhadores, inclusive aposentados, que hoje estão aposentados, todos os trabalhadores que tiveram conta do FGTS a partir de 1999 até 2013, em tese, tem direito a essa atualização, se for decidido positivamente, tá bom? Essa é a primeira. Mesmo aposentado, André, eu não tenho conta mais, eu tinha conta, mas nem conta eu tenho mais. Você terá direito. Se você teve conta e saldo lá na conta de FGTS, você está englobado dentro da possibilidade de ter esse direito no caso concreto, tá bom? E muitas pessoas não entraram com ação judicial. Muitas pessoas, milhares de pessoas, não entraram com ação judicial. E a grande dúvida é, eu devo entrar ou não devo entrar? Primeira situação, eu vou explicar o que pode acontecer se tiver uma decisão positiva, a pessoa entrou, e se tiver uma decisão positiva, o que pode acontecer com quem não entrou. E eu vou explicar, se tiver uma posição negativa com quem entrou, o que pode acontecer, e se tiver uma decisão negativa com quem não entrou, o que pode acontecer. Vamos aos casos agora. Você me diz assim, Andréia, eu entrei com ação judicial. Se o caso for positivo, se o STF der uma decisão positiva, aí você vai entrar na fase de execução. Na fase de execução, executar, então receber os valores referentes a essa atualização que não fora feito nos anos passados. Não é nada automático. Tem gente já me perguntando, André, se for positivo, vai sair automático? Gente, quando é para o trabalhador, entendam a situação. Nada é automático. Tudo que puder dificultar, eles vão dificultar um pouquinho, entendeu? Então, se você entrou com a ação e ela for, e o STF decidir positivamente, você vai entrar na fase de execução do processo, solicitando o pagamento. É uma fase do processo, beleza, tranquilo. Mas suponhamos que você entrou com a ação e o STF deu uma decisão negativa. E o STF disse, como disse o STJ, você, trabalhador, não tem direito a essa atualização. O que vai acontecer? Duas situações, preste atenção nisso. Duas situações. E eu estou explicando tudo isso para você, porque no final dessa live, você que vai decidir se você vai entrar ou não. Por isso, preste atenção. Você entrou com ação e o STF deu uma decisão positiva. Positiva eu já expliquei. O STF deu uma decisão negativa. Disse não, você não tem direito. Presta atenção. Se você tiver entrado aqui, ó, no Juizado Especial Federal, que ali só pode as demandas até 60 salários mínimos, você pode entrar ali pelo Juizado Especial Federal. Se você tiver um valor maior do que 60 salários mínimos, se você entrar ali, você abre mão dos valores maiores que 60 salários mínimos. Se você entrou no Juizado Especial Federal e o STF deu uma decisão negativa, sem efeito nenhum. O processo vai ser extinto com o julgamento de mérito e vai acabar a demanda. Tranquilo. Só que, se você entrar aqui no TRF, no Tribunal Regional Federal da sua região, todos cobram custas judiciais e os honorários de sucumbência. Todos cobram custas judiciais e os honorários de sucumbência. Você pode até conseguir justiça gratuita. Você pode até conseguir. Mas eu não vou te enganar. Os juízes hoje estão muito criteriosos. Eles estão duros. Não é qualquer caso que eles dão justiça gratuita, não. Você tem que comprovar pobreza, uma série de situações para você conseguir a justiça gratuita. Então, se você perder, se o STF deu uma decisão negativa e você entrou no TRF da sua região, perdeu a ação, você vai ter que pagar custas judiciárias, custas processuais. E você vai ter que pagar ainda os honorários de sucumbência. O que é isso? O advogado da outra parte. Pode ser que tenha um honorário de sucumbência. Essa é a regra geral, mas você pode conseguir, reitero, a justiça gratuita.
É isso que pode acontecer. Se a decisão for positiva, entra na fase de execução. Se a decisão for negativa, se você entrou no Juizado Especial Federal, que nem precisa de advogado, você não vai ter que pagar custas, mas a demanda é no máximo de 60 salários mínimos. Você vai receber no máximo 60 salários mínimos, sem custas. Agora, se você entrar no TRF, se você não conseguir as custas gratuitas, que a gente chama de justiça gratuita, você vai ter que pagar custas e possivelmente honorários de sucumbência. Ponto. Agora você me diz assim, não, Andréia, eu não entrei com ação. Eu não entrei ainda com ação, Andréia. Então vamos analisar esse caso. Você não entrou com ação. Suponhamos que o STF dê a decisão positiva e você não entrou com ação. O que pode acontecer? Primeira situação, se o STF der a decisão com efeito erga omnes, o que é isso, Andréia? Para todos, você vai ter direito de entrar com a fase de execução e solicitar o seu direito, comprovando com as planilhas e tudo certinho que você recebeu o FGTS durante essa época e você então vai ter direito a receber a revisão do FGTS. Reitero, se o Supremo Tribunal Federal deu efeito, erga omnes para todos. Mas suponhamos que o STF fala, não, só vou dar o direito para quem já entrou com ação. Ele modulou os efeitos da decisão dele. Aí você não terá direito. Aí não vai adiantar mais. E pode ser ainda que o STF dê o efeito modulatório da sua decisão ex tunc, daqui para frente. Ninguém vai receber nada. Ninguém. Só vai ter direito de receber aqueles que tiverem FGTS na sua conta daqui para frente. De receber, não. De ter atualizado pelo índice da inflação. Se o STF der efeito ex nunc, daqui para frente. Isso pode acontecer? Pode. Eu acredito que essas duas opções finais que eu dei são remotas. De que ele diga que seja só daqui para frente e que ele diga que quem não entrou com ação não tenha direito mais. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que é muito remota essas possibilidades. Mas pode acontecer? Pode. Acontece no STF? Acontece. Chama modulação dos efeitos da decisão. Tá bom? Agora vamos supor que você que você não entrou com ação. Outro caso, último caso. Você não entrou com ação judicial. E a decisão foi negativa. Você não perde nada. Você não perde nada com nada. Do mesmo jeito que você está, você vai continuar. Tá bom? Agora, se ele der o efeito erga omnes, né? Se for positiva, te alcança, mesmo você não entrando com ação. Agora, se ele der um efeito de restringindo o direito só para quem entrou, só quem entrou. Tá bom? E a última situação que pode ocorrer. Andréia, eu entrei com a ação. Isso é real, isso acontece hoje, tá? Isso acontece hoje. Muitas pessoas entraram com a ação judicial já. Entraram com a ação solicitando a revisão do seu FGTS. E o juiz, não foi nem o STF, foi o juiz de primeiro grau ou então o TRF mesmo. Disse: você não tem direito. Ou seja, o juiz extingue o processo. Você tem o indeferimento do processo. Eu não estou falando nem de STF, gente, eu estou falando agora. Muita gente entrou com ação e já foi indeferido. O juiz já disse: não, 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 não. E para essa pessoa, como é que vai ficar a situação? Existem duas situações. Existe a extinção do processo sem resolução de mérito, em que o juiz não adentrou no seu direito em si. E eu acredito que seja essa a situação de milhares de pessoas. Mas como assim, Andréia? O que aconteceu no processo? Isso aqui é importante porque eu vou explicar uma questão do juizado aqui dentro. Importante, da questão de ser sem advogado. Segura aí. Se a decisão for uma decisão do juiz, e lá vai estar, ó, sentença ou decisão sem resolução de mérito. Se for uma decisão desse mote, dessa forma, significa dizer o seguinte:
Significa dizer que o juiz não analisou, estrito sensu, se você tem direito ou se você não tem direito. O que aconteceu que ele extinguiu o processo sem julgamento de mérito? Ou os cálculos estavam errados e foi solicitado que você corrigisse e você não corrigiu, ou você perdeu um prazo de recurso ou de apresentação de provas, ou você simplesmente não respondeu a alguma solicitação do juiz. O tempo passou, ocorreu a perempção. Você perdeu o direito de praticar o ato. E o ato era importante para o processo. O que o juiz faz? Se a pessoa não está preocupada, o juiz pensa de jeito. Se a pessoa não está preocupada, se a pessoa não está acompanhando o processo, eu notifico ele, eu intimo ele, e ele não apresenta, extinto sem julgamento de mérito. Ponto. Extinguiu o processo, acabou. Mas isso não quer dizer que você não tenha o direito. Isso não quer dizer que você não tem o direito. E se o processo for julgado dessa forma, você pode, inclusive, entrar com outra ação judicial com o mesmo objeto. Você pode entrar? Pode. Se você decidir, depois de tudo que eu expliquei, entrar, você pode. Porque ele foi extinto sem julgamento de mérito. E dentro desse aspecto aqui, eu quero responder uma pergunta que muitos de vocês estão me fazendo. Muitos de vocês estão falando assim, Andréia, eu quero entrar com ação. Eu posso entrar sem advogado? Pode. Você pode entrar sem advogado no Juizado Especial Federal. Só que preste atenção. Essa ação é uma ação complexa. Tanto que chegou no Supremo Tribunal Federal. Se você entrar no Juizado Especial Federal, é você que vai ser notificado. Você não pode perder prazo. Você tem que apresentar os documentos e as provas no tempo hábil no processo. Senão, o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito. Você perde a ação. O que eu acabei de explicar aqui. Posso entrar? Pode. No Juizado Especial Federal, você pode entrar sem advogado. Mas você tem que instruir tudo certinho, você não pode perder prazo, você tem que ficar atento, acompanhar o processo, senão ele é extinto sem julgamento de mérito.